alguns lugares no planeta parecem ter sido feitos para tirar o fôlego. Às vezes, literalmente, há destinos turísticos tão perigosos, tão extremos, que você se pergunta: por que alguém colocaria a própria vida em risco só para dizer que esteve lá? E mesmo assim, milhares de pessoas fazem fila, armadas de mochilas, câmeras e coragem para enfrentar trilhas mortais, penhascos instáveis, selvas infestadas ou até zonas radioativas. O ser humano tem esse estranho fascínio pelo perigo, e essas atrações são o melhor ou pior exemplo disso. Prepare-se para conhecer os 10 destinos turísticos mais perigosos do mundo, lugares onde um passo em falso pode ser o último. Em 10º lugar, Piscinas do Diabo, Cataratas Vitória. Zâmbia, Zimbábue, imagine nadar na beira de uma das maiores quedas d'água do mundo, com quase 110 metros de altura. Isso é possível na Piscina do Diabo, uma formação natural que se forma bem na borda das Cataratas Vitória. Durante a estação seca, o fluxo de água diminui, e essa piscina aparece menos, criando a ilusão de que você pode nadar ali com segurança. Mas qualquer mudança súbita na correnteza, qualquer escorregão, pode ser fatal. E não são poucos os relatos de acidentes. Mesmo assim, os mais ousados continuam indo até lá para experimentar a sensação de estar, literalmente, à beira do abismo. Em 9º lugar, a Trilha dos Vulcões. Na região de Danakil, na Etiópia, os turistas são levados a uma caminhada por terrenos vulcânicos ativos, poços de enxofre borbulhante e fissuras no solo que emitem vapores escaldantes. Parece cenário de outro planeta, mas é real. As temperaturas podem ultrapassar 50 graus Celsius, e os gases liberados no ar são perigosos até mesmo com máscara. Além disso, a região já foi palco de conflitos armados, sequestros e ataques a grupos de turistas. É o tipo de lugar onde a natureza e o homem competem para ver quem oferece o maior perigo. Em 8º lugar, Monte Everest. Escalar o Monte Everest soa como o ápice do espírito humano, não é? A conquista do impossível. O momento em que alguém toca o teto do mundo e grita menos mesmo que sem fôlego, que venceu, mas o que muita gente esquece é o preço que esse sonho pode cobrar. Nos últimos anos, o Everest se transformou. De um desafio reservado a alpinistas experientes e bem preparados, ele virou um destino comercial. Agências de turismo prometem levar qualquer pessoa ao topo, desde que ela tenha dinheiro suficiente. Já houve temporadas em que mais de 300 pessoas tentaram escalar o cume no mesmo dia. Agora imagine isso. Centenas de pessoas uma atrás da outra, formando uma fila no local mais inóspito da Terra. Um ambiente onde o ar tem menos de 1/3 do oxigênio que você respira agora. Um lugar onde o frio é tão extremo que qualquer erro pode significar morte em minutos. Essa região é conhecida como a Zona da Morte. E o nome não é apenas dramático, ele é literal. Acima dos 8.000 metros, o corpo humano começa a entrar em colapso. Cada segundo ali é como um grão de areia caindo em uma ampulheta de vida. Sem oxigênio suficiente, o cérebro delira. Os órgãos falham, e os músculos, inclusive o coração, começam a parar. E o mais perturbador é que quase 400 pessoas já morreram tentando alcançar o cume, e muitas delas ainda estão lá, congeladas. A verdade é que o Everest virou símbolo de status e um negócio milionário, mas também virou palco de negligência, imprudência e, infelizmente, tragédia. Em 7º lugar, Lago Natron, Tanzânia. O Lago Natron parece ter saído de um filme de ficção científica. Suas águas vermelhas, altamente alcalinas, podem atingir pH 10,5 U, suficiente para causar queimaduras na pele humana. Pássaros que pousam ali frequentemente são mumificados pelo ambiente tóxico, criando um cenário bizarro e belíssimo ao mesmo tempo. Mesmo assim, o lago atrai fotógrafos, aventureiros e estudiosos do mundo inteiro. Mas cuidado, uma visita mal planejada pode terminar com intoxicação química, desidratação severa ou até problemas respiratórios. Em 6º lugar, Chernobyl, Ucrânia. Desde o desastre nuclear de 1986, a zona de exclusão de Chernobyl virou um símbolo de tragédia e também um destino turístico sombrio. Agências especializadas oferecem passeios guiados pela cidade fantasma de Pripyat, escolas abandonadas, casas com brinquedos deixados às pressas e, claro, a usina nuclear. Apesar dos níveis de radiação
ainda perigosos em algumas áreas, muitos turistas ignoram as recomendações e se afastam dos guias para explorar por conta própria. Alguns até removem máscaras de proteção para tirar selfies. É o turismo do absurdo, da curiosidade mórbida e de um risco invisível, mas real. Em quinto lugar, Vale da Morte, Estados Unidos, com temperaturas que já ultrapassaram os 56 graus Celsius. O Vale da Morte na Califórnia é um dos lugares mais quentes da Terra. Mas mesmo com esse nome, nada acolhedor. O local recebe milhares de turistas anualmente, principalmente no verão, quando o calor é tão intenso que pode fritar um ovo no asfalto. Turistas desavisados já morreram por insolação, desidratação ou pane nos carros em áreas isoladas. As autoridades alertam: água, sombra e planejamento são essenciais. Do contrário, o deserto cobra seu preço. Em quarto lugar, Trilha Huangshan, China, conhecida como a trilha mais insana do planeta. Huangshan é uma montanha sagrada na China e também um parque de diversões para quem gosta de viver perigosamente. Parte da trilha é feita sobre pranchas de madeira, presas em rochas, com pregos enferrujados, sem corrimão, a centenas de metros do chão. Em alguns trechos, só é possível se equilibrar em correntes de ferro cravadas na pedra. E o mais surreal, essa é uma rota popular entre turistas. Pessoas enfrentam horas de escalada vertical e cruzamentos, arriscadíssimos, por uma chance de tirar uma foto no Plank Walk e dizer que sobreviveram. Mas nem todos sobrevivem. Estima-se que dezenas de pessoas morram ali todos os anos, embora o governo não divulgue estatísticas oficiais. Em terceiro lugar, Ilha das Cobras. O Brasil também tem seu representante de peso nessa lista e talvez o mais letal de todos. A Ilha da Queimada Grande, mais conhecida como Ilha das Cobras, fica a cerca de 30 quilômetros do litoral de São Paulo e é considerada o local com maior concentração de serpentes venenosas do mundo. Estima-se que existam entre 1 e 5 cobras por metro quadrado. O principal morador é a jararacailhoa, uma espécie endêmica extremamente venenosa. Uma única picada pode causar falência múltipla de órgãos em poucas horas. A Marinha Brasileira proíbe visitas sem autorização especial. Mesmo assim, aventureiros tentam chegar perto. Mas acredite, você não quer esse carimbo no seu passaporte. Em segundo lugar, Penascos de Moher. Um dos pontos turísticos mais icônicos da Irlanda, os penhascos de Moher, atrai milhões de visitantes todos os anos. E com razão, são formações impressionantes, que se erguem verticalmente a mais de 200 metros acima do Oceano Atlântico. Mas a beleza tem um preço. Ventos violentos, chuva constante, trilhas escorregadias e ausência de barreiras. Em muitos pontos, fazem dali um verdadeiro campo minado. Já houve casos de turistas que escorregaram, foram empurrados pelo vento ou se aproximaram demais da borda por uma selfie. A vista é inesquecível. Mas o risco também. E finalmente, em primeiro lugar, a Trilha da Morte, Espanha. Durante anos, essa trilha foi considerada a mais perigosa do planeta, construída no início do século XX. O Caminito del Rei foi criado para facilitar o acesso dos trabalhadores a uma hidrelétrica. Mas com o tempo, virou um desafio para os mais corajosos. Imagine uma passarela de menos de 1 metro de largura, suspensa a mais de 100 metros de altura, colada na parede de um desfiladeiro estreito. Parte do concreto cedeu com o tempo, revelando buracos e trechos onde só restava a estrutura de ferro corroída. Mesmo assim, aventureiros insistiam em atravessar, e alguns não voltaram. Após uma série de acidentes fatais, a trilha foi fechada e reformada, ganhando novas estruturas de segurança. Mas ainda hoje, o lugar carrega o apelido de Trilha da Morte. O que leva alguém a arriscar a própria vida por uma foto? No fim das contas, o que esses destinos têm em comum é o apelo ao limite humano, seja pela adrenalina, pelo visual ou pela necessidade de contar uma boa história. O perigo se tornou parte da experiência turística. Mas é bom lembrar, não existe aventura que vale uma vida. Se você gostou dessa lista, inscreva-se no canal Teoria do Vazio e ative as notificações. Aqui a gente explora o mundo como ele é, assustador, fascinante e às vezes mortal.